E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês? Bom, espero que sim, comigo está tudo ótimo. Botafogo venceu, e venceu bem ontem, 4-0. Poderia ter sido mais se não fosse o goleiro do Capital, hein? Antes de eu botar a matéria completa, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que de importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Voltamos, hein? E o povo não para de falar, nem no intervalo. Imagina, o Vamos intervalo lá. estava tão controlado. Eu não prometi uma goleada lá. Quem entregou, na verdade, foi o Botafogo, né? Eu prometi só mostrar. Foi ontem contra o Capital do Distrito Federal, jogando no Newton Santos pela Copa do Brasil. Destaque para esse cara que a gente está vendo de costas aqui, ó, Juan Cruz, que foi um desafio relativamente fácil, embora a gente tenha visto outros também pela Copa do Brasil que não prometiam muita dificuldade. Mas, enfim, relativamente fácil, mas o Juan que chegou meio desacreditado, né? Os torcedores, poxa, mas é aquele que teve aquela passagem não muito boa, né? Não muito feliz pelo Vasco. É ele. Fez um baita de um jogo ontem. Ele acrescentou o Cruz no sobrenome? Ou já era Juan Cruz no Vasco? Eu acho que foi pra... Não, ele acrescentou o Cruz. Não é? Porque eu tava tentando lembrar. Eu falei, será que é o Juan do Vasco? É ele mesmo. Mas eu acho, não tenho essa informação, que foi exatamente para se desvencilhar daquilo. Foi um momento muito ruim também, em geral, né? Mas eu acho que foi para se desvencilhar daquilo que não foi uma passagem exatamente de sucesso. Mas, enfim, fez um bom jogo ontem. Vamos falar que ontem ele fez uma exibição boa, hein, Felipe? O Botafogo em si foi muito bem. E a vitória pro Botafogo é o mais importante. Quando a gente vê assim, independente de quem está do outro lado, o Botafogo tinha que fazer o papel dele, jogar dentro de casa. Nós vimos grandes clubes jogarem dentro de casa e não fazerem o papel. Né? Ou vencerem, de repente, por um placar mínimo, como foi, por exemplo, o Fluminense. Venceu por um placar assim, de 1-0, saiu vaiado, que é importante. A vitória é sempre muito importante. Agora, o Botafogo, ele praticamente sela a classificação. E isso é importante, inclusive, para dar minutagem para atletas no jogo de volta. A gente não sabe como é que vai estar. O Botafogo sabe o calendário, sabe quais são os jogos que vão estar perto do jogo da volta, né? Então, dependendo do que for, pode até dar minutagem para outros atletas e dar descanso para alguns atletas que vêm atuando sempre. Então, é sempre muito importante a vitória, principalmente vencendo por 4-0. Isso te dá ânimo, te dá confiança para o próximo jogo. Né? Vindo de um clássico com vitória, né? Exatamente, se sente bom, se sente importante, começa a fazer as coisas que alguns jogos atrás o atleta não fazia, com medo de errar. Isso é importante. A vitória é sempre muito importante. Então, parabéns ao Botafogo pelo jogo, né? E por estar numa crescente, né? O Botafogo vem crescendo nos últimos jogos. O Eric falou aqui no início da temporada, o Eric Faria falou assim, o campeão voltou. Né? E depois o campeão acabou indo embora e agora parece que o campeão voltou, mas foi embora, agora voltou. Então agora voltou mesmo. Mas o Botafogo já prometia, tudo bem que a gente está falando de um mês aí de atraso, prometia iniciar sua temporada em abril, né? Essas eram as palavras do Textor, né? Nossa temporada começa em abril. Ficou um tempo também sem treinador, né? Eu sempre vou falar que comandados precisam de comando, né? Então, a partir do momento que chega um comando, muda tudo e o Botafogo... normal também, ele começou bem contra o Palmeiras no campeonato, foi quando o Eric falou, o campeão voltou e nós esperávamos de fato, mas também, assim, era o início de um trabalho, né, do novo treinador. Então, demanda tempo, não é todo mundo que vai chegar e vai fazer um milagre de uma hora para outra, apesar de eu não achar que é um milagre, porque eu acho muito forte o time do Botafogo, né? Mas encaixar as peças, conhecer os atletas, fazer com que os atletas entendam qual é a maneira que ele gosta de jogar, se posicionar dentro de campo. E agora parece que o Botafogo realmente entrou nessa rota aí de vitórias. A gente viu o Arthur fazendo o primeiro gol dele. O Botafogo, acho que o grande problema foi... Quer dizer, que problema bom, né? Foi a altura do sarrafo da temporada passada. Porque quando você olha, os reforços do Botafogo. O Mastriani, o próprio Arthur. Tá, mas quem o Botafogo perdeu? O Luiz Henrique, o Almada. Gente, a gente tá falando de um cara que é reserva do Messi. Não tem reposição para isso. Ô Mari, mas assim, se a gente for olhar os últimos campeões no Brasil, com exceção do Palmeiras, todos os times que foram campeões no ano tiveram dificuldades na virada da temporada, né? Assim, você mantém o elenco bom, você faz boas contratações, mas você tem aquela dificuldade. Até da Libertadores. Exatamente. Não, porque às vezes perde treinador, perde jogador importante. Eu acho que esse ano não foi legal negligenciar a primeira parte da temporada, porque a gente está vivendo uma temporada atípica, com o Mundial de Clubes no meio do ano, com o Campeonato Brasileiro começando em março. Então, essa parada de achar que, nossa, vou negligenciar o Campeonato Estadual e vou pensar só quando começar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Até você engrenar, até a sua engrenagem se articular, você já perdeu um mês de campeonato, aí você já está fora da briga naquele primeiro momento. Porque vai parar o campeonato no meio do ano, você não sabe qual jogador você pode perder. Claro que pode ser como foi no ano passado, que no meio da janela
O Botafogo trouxe nomes que resolveram a vida do clube. Agora, ter negligenciado o primeiro trimestre do ano, não tem ninguém. Pode bater campeão de tudo no final do ano, tá? Eu vou continuar achando que foi imprudência por parte da diretoria do Botafogo negligenciar uma temporada importantíssima. Eu não estou falando que era para já começar com o time titular em janeiro, jogando o campeonato estadual, mas negligenciar, ficar nessa dúvida se qual treinador vai ser, qual a contratação vai trazer, porque começou o Campeonato Brasileiro, a gente não sabia nem o que falar do Botafogo. É porque a gente não sabia que Botafogo a gente ia ver, né, Paulo? Uma coisa que... Parece que esse ano é um ano realmente que o Patrick entendeu que ele é um bom jogador, mas que para ser um grande jogador precisa ser profissional. E eu tive com o Patrick, quando o Patrick era muito jovem ainda no Palmeiras, e o Patrick era um pouco inconsequente, mas ele aprendeu. Ele aprendeu, eu vejo desde o ano passado, quando ele teve a lesão dele, eu o sigo em rede social, a gente conversa esporadicamente, nos encontramos algumas vezes, eu pude perceber, pude conversar e perguntar para ele também, e ver que realmente ele mudou um pouco a consciência dele. Ele hoje é um atleta muito mais profissional, e quando o atleta ele se cuida, ele, como profissional extracampo, pode ter certeza que ele vai entregar o melhor dele dentro de campo. Então a gente está vendo, de fato, um Patrick que vai ajudar muito o Botafogo, que está numa crescente muito grande e que hoje tem uma consciência profissional que há pouco tempo, ou melhor, há um tempo atrás ele não tinha. Então o Botafogo só tem que ganhar com ele. É a posição correta. É a posição. Ele não estava jogando ali nessa, era a minha dúvida. É a posição que ele gosta de jogar e ele é um cara assim, alguns pensam que não, mas eu penso que é um cara muitas vezes é um box-to-box. Porque o que ele pega de bola rebatida e chuta para gol, que ele chega na entrada da área para chutar de fora da área, e é um cara que tem um canhão na perna esquerda, que ganha jogo, inclusive ganhou jogo esse ano com o Botafogo fazendo gol em último minuto, né? Se não me engano, foi na Libertadores que ele fez um gol no último minuto, acabou ganhando de 2-0 jogo difícil dentro de casa, complicado, lembra? Então, assim, é um cara que vai ser muito importante no Botafogo e parabéns a todo o entorno do Botafogo que fez o Patrick entender que ele precisa ser profissional e hoje nós temos um grande profissional no Botafogo. Outro ponto que eu queria destacar nessa escalação do Botafogo com as substituições é o Rafa, que tá aí, eu não me lembro. Rafa, bota para mim de novo na tela a escalação do Botafogo. É Vitor, muito obrigada. Olha lá, ó, essa escalação com as substituições. A gente viu o Mastriani, que já tinha sido titular contra o Flu, sendo substituído pelo Igor Jesus e o Juan Cruz ali do lado. Eu queria ver os dois jogando juntos. Não dá muito pra gente tomar como oficial, digamos assim, essa ideia, porque a gente viu um Botafogo muito alternativo. Aliás, o Savarino entrou e não ficou 20 minutos, tá, gente? Ele sente a perna, logo sai, não tem lesão, mas até pela tranquilidade do placar, precaução, né? Exatamente, ele sai da partida. Mas quero falar sobre Mastriani e Igor Jesus. Acho que pode ser a próxima ideia desconstruída do Paiva. A do Patrick de Paula acho que já foi, ele já entendeu que é ali. A melhor põe a dele, né? Já entendeu que é ali onde ele extrai o melhor do Patrick de Paula. Eu queria ver essa ideia sendo explorada. Vocês não curtem, não? Mastriani e Igor Jesus? E podem jogar juntos? Podem. Porque o Mastriani, muitas vezes no América Mineiro, inclusive, ele fez um 9 ali, referência. E o Igor Jesus joga até de ponta. É um cara mais móvel, um cara que corre, é um segundo atacante, é um segundo atacante. Então, essa ideia é real, pode acontecer sim. Eu penso que eles podem jogar juntos e podem se completar dentro de campo. Eu acho isso. E para você manter, e a gente falou tanto de DNA, né, de clube e de time, para você manter a ideia do ano passado, é óbvio que com o nível das peças que o Botafogo perde, isso não é fácil, né? Você não vai reproduzir fielmente o que se viu no ano passado. Dificílimo. Pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Mas a ideia pode ser mantida e talvez essa dupla sustente isso. Eu penso igual. Eu penso que é mais uma opção para o treinador, né? E quanto mais opções, melhor, né? Principalmente para um clube que hoje é o clube a ser batido. Quando você tem o Botafogo é o atual campeão brasileiro e o atual campeão da Libertadores. É o clube a ser batido. Todo mundo vai chegar aqui, todo mundo que vai jogar contra o Botafogo quer vencer o Botafogo. Então, ter mais uma opção para o treinador é sempre muito importante. E, de fato, eles podem se completar dentro de campo. Eles podem se completar. Eles se complementam. Com certeza. O Igor Jesus se movimenta muito, mas treino é mais de área. Exato. Bola aérea, ele é muito forte na bola aérea. Isso é importante ter jogadores que façam esse fundamento. E aí você tem que encaixar os dois meias, né? O Arthur, que tá então, eu tô pensando no Arthur. Então, porque você tem que encaixar um Arthur que provavelmente vai ter que trazer mais ele um pouquinho para dentro, junto com o Savarino, e deixar o corredor para os laterais. Aí é o encaixe desses jogadores. Aí... mas eles podem fazer, assim, o Igor Jesus um falso 9, sabe? Fazer uma linha de 3 e o Igor Jesus um falso 9, que de repente quando for marcar, marca com uma linha de 4 ou com uma linha de 2. Pode ser também. Isso aí, são muitas opções com ele.
o Arthur ficando na direita, ou também o próprio Arthur, porque o Arthur, ele é muito bom tecnicamente, e eu já vi o Arthur jogar de 10. O Arthur saiu do Palmeiras e eu já vi o Arthur jogar de 10 também. Por que não trazer mais uma... dar uma oportunidade para o Arthur, de repente, de 10 também, que é mais no Bragantino, eu tô tentando lembrar, no Bragantino ele chegou a fazer isso, não? Eu acho que ele fez isso, mas no Palmeiras. Pela direita. No Palmeiras ele... No Palmeiras no Palmeiras ele fez muito isso, porque eu lembro dele, quando ele veio da base, no Palmeiras, ele treinava com a gente, aí quando começou a jogar, ele fazia muito... o 10, sabe assim, o 10 ou o falso 9, aquele cara que tira a referência... Que fica flutuando. Exatamente. E a possibilidade dele melhor do que a do Alan Patrick. Né? Exatamente. Ele tem muito mais características de um 10 do que o Alan Patrick estava fazendo. Falei do Savarino, mesmo pro Barbosa, tá? Ele sai do jogo, não tem confirmação de lesão, aliás, nenhum Patrick dos dois. Patrick de Paula. Mas Patrick de Paula, também conhecido como Patrick de Paula. Eu quase infartou aqui. Você vai... Não, eu quase caí pra trás calma da cadeira. Falei, meu Deus, olha, também, gente, vamos viralizar por outras coisas. Popularmente conhecido como Patrick de Paula. 10, porra. Aquele silêncio meio constrangedor. Joga muito de 10, caramba. Aquele silêncio meio constrangedor. Roger Machado, calma. Não, bobeira, ele tá falando bobeira aqui. Ó, vamos ver o Paiva, porque eu falei do Savarino, falei sobre o Barbosa e o Paiva falou sobre isso. Depois eu quero falar mais das ideias dele. O Paiva falou sobre essas saídas em coletiva também, vamos ouvir. O Barbosa e o Gregor hoje jogaram porque não estão castigados e não podem jogar no Bahia e, portanto, eu quis, mesmo sendo muito utilizados, quis não deixar de lhes dar algum ritmo, pois a pausa é relativamente grande e temos a viagem logo de Salvador direto para a Venezuela e então quis que eles ainda jogassem um pouco. O meu plano e o que eu tinha conversado com eles era que o Barbosa jogasse 45 minutos e o David depois jogasse outros 45, porque o David não tem vindo a jogar, ainda por cima fez um jogo com o Mineiro e foi castigado por causa do vermelho e em princípio será ele que joga em Salvador e portanto eu não queria que o David chegasse ao jogo sem ritmo. Ele próprio pediu as muletas, está com dor no pé, houve um adversário que caiu-lhe em cima do pé, acho que vão fazer umas imagens radiológicas, não sei o que é que vai acontecer, e o Savarino foi um desconforto muscular, portanto eu não lhe consigo dizer mais que isto, porque está tudo muito fresco, está tudo muito em cima, mas basicamente foi isto. Savarino, né? A gente não está falando nem de 20 minutos de jogo, então podia ter acontecido num treino também, é um desconforto muscular. Próximo jogo, o Paiva citou em coletiva contra o Bahia e já deu o spoiler. Ele quer o David Ricardo na zaga. Falei sobre as peças de reposição, mas essa é uma também que merece discussão, né? É óbvio, a gente lembra sempre do Luiz Henrique, lembra sempre do Almada, mas Arthur Jorge também grande responsável pelos 6 meses, não é nem para dizer temporada do Botafogo, né? Pelos 6 meses que deram os títulos ao Botafogo de Brasileiro e de Libertadores. Tem agradado as ideias do Paiva como substituto? Começou bem, teve uma irregularidade e agora parece que entrou na rota aí de vitórias. Acho que isso é importante. Então, até o momento, para mim, é muito mais positivo do que negativo. Claro que é cedo ainda para falar, porque é o início de uma temporada e, de fato, estamos no início do Campeonato Brasileiro ainda. Muitas coisas podem acontecer. Mas, assim, eu concordo com a Ana quando ela fala que deixar um pouquinho esse primeiro trimestre para lá fez o Botafogo perder alguns pontos nesse início de Brasileiro. E, de fato, o início do Campeonato Brasileiro você, muitas vezes, não ganha. A maioria das vezes, você não vai ganhar no início, mas você perde. Então, quando você começa a deixar pontos para trás no campeonato tão difícil que é o Campeonato Brasileiro, você vai pagar lá na frente, quando você vai precisar dos pontos. Então, não ganha no início, mas se perde. Então, ele deixou muitos pontos, assim, eu acho que agora está na rota de vitórias, encontrou o caminho certo e penso que ele está fazendo um bom trabalho, sim. Acho que ele parou de tentar reproduzir o Botafogo do ano passado com as peças desse ano, né? É isso. Eu acho que foi uma tentativa válida, é isso que eu falo, né, gente? O treinador, quando vem para o Brasil e ele não conhece o futebol brasileiro, ele vai tentando de acordo com o conhecimento dele, né? Mas no caso do Paiva, ele não experimentou no Bahia, por exemplo? Não, mas no caso do Botafogo, ele não estava aqui na temporada passada trabalhando no Botafogo, entendeu? Então, assim, para ele começar um trabalho do zero, ele tinha que conhecer os jogadores. Então, ele vai muito mais da cabeça dele do que do conhecimento empírico do dia a dia. E eu acho que quando ele
parou de tentar reproduzir o Botafogo do ano passado e tentou trazer jogadores desse ano, com as características de jogadores desse ano, usar os volantes que ele tem à disposição, já que você não tem um meia criativo como era o Almada, você não tem um ponta forte como era o Luiz Henrique, você vai trabalhar de outra forma. Você vai colocar o Arthur mais próximo da área, você vai colocar um centroavante que se mexe mais, você não vai deixar tão isolado o Igor Jesus como ele ficava, e era um isolado positivo, porque o time trabalhava em função dos pontas e isso refletia muito no espaço que ele tinha para jogar, muitas vezes se mexendo longe de marcação. Eu acho que quanto mais ele tirou a característica do time, já que ele não tem aquelas peças, e está colocando mais as peças que ele tem, com a qualidade que ele tem, eu acho que ele tira um pouco da pressão da comparação e faz com que o time se comporte de uma forma diferente. Eu acho que por isso que o trabalho está se encaixando. É por isso que eu falei de ideias, Paulo, porque eu acho que a gente ainda tem que ver mais execuções. Exato. Mas eu acho que até quando ele tenta mexer no Patrick, o Cuiabá também, em algum momento ele tentou... A gente entende o que ele está pensando. Ele está buscando, né? Ele está buscando alternativas. O time não usou o estadual para testar, né? Está testando agora com o Campeonato à Vera, né? Testar agora, não tem o que fazer. Então, assim, eu acho que esse recorte é pequeno, né, para ele, para a gente ficar analisando o trabalho. Ainda mais, Mari, que ele está vindo de uma pressão, de uma cobrança. O Botafogo acabou como a melhor equipe do futebol brasileiro. Ele acabou campeão brasileiro da Libertadores junto. Não. Então, assim, já começa um trabalho com essa cobrança do torcedor, da gente aqui da imprensa, de ter visto aquele Botafogo de 24. Porque o Botafogo de 24 é aquele que dava prazer da gente ver, trabalhar e ver jogo do Botafogo. Era o time que era gostoso, a plasticidade que tinha aquele time era impressionante. E você tira 2 jogadores que eram os mais plásticos da equipe. E aí você começa um trabalho em cima de 2 conquistas enormes. É óbvio que numa hora você vai oscilar, você vai ter dúvida do trabalho. Ele está tentando fazer o melhor para o Botafogo. Agora, as coisas não acontecem rápido assim no futebol. Mesmo eu concordo com o Felipe, eu acho esse time do Botafogo forte. Esse time está lá na prateleira ali. Se não está junto com o Flamengo e Palmeiras, ele está ali encostado, junto com o Internacional, junto com o Atlético, que não está bem, mas tem. Tem um bom elenco, hein? Tem um bom elenco. Então, falta assim, treinar é um time que se encaixar, e está encaixando pelo que ele está se mostrando, é um time que vai chegar. Talvez esses pontos perdidos possam atrapalhar no Brasileiro lá na frente, mas é um time que pode chegar. A Ana falou sobre o Abel, e eu concordo, obviamente, porque ela fala, o Abel ele busca alternativas, ele busca soluções. E o Paiva está fazendo isso. É isso aí. Eu não gosto do treinador que é o seguinte, tá perdendo e o treinador vai lá e não tem o lateral, não tem o zagueiro, não tem o meia. Exatamente. Ele está buscando alternativas, ele está fazendo, ele está trabalhando. E você tem visto isso. Então, assim, esse é um ponto super positivo para o treinador do Botafogo. Perfeito. Aí ele está sendo refém de um sarrafo, que eu falei da altura do sarrafo, e não tem nada a ver com ele, né? Quer dizer, agora por acaso ele é o treinador, mas ele tem que corresponder a essa expectativa aí, é um pouco cruel. Só que isso é muito comum, né, Felipe? Eles estavam falando aqui, enquanto vocês falavam, eu lembrava da sua situação, inclusive, no Fluminense. Porque o Flu sai de um título de Libertadores para, no ano seguinte, brigar contra o rebaixamento. Né? É difícil. Longe de ser a situação do Botafogo atual, até porque estamos falando de um início de campeonato brasileiro. Mas... Exatamente. Perdemos treinador, perdemos alguns atletas do elenco que eram fortes no início do Campeonato Brasileiro. Naquela época, perdemos atletas importantes lesionados, outros foram para a seleção. Então, assim, foi bem complicado. E a gente acha que nunca vai... não vai cair, tá bom. Nós somos os atuais campeões brasileiros. Também teve o Mundial, né? Que empurrou a temporada do Fluminense para frente. Exatamente. Assim, nós não tivemos praticamente pré-temporada. E nós pagamos isso lá para frente, nós começamos a pagar. Mas eu acho que o diferente existem clubes que começam o campeonato e os caras... a nossa realidade é nos mantermos na primeira divisão. A gente vai brigar o tempo todo para não cair. É a realidade dos clubes, de alguns clubes. Quando isso não é a realidade do clube, como por exemplo do Fluminense, quando você está nessa zona incômoda, parece que algo te puxa. Aí você fala, não, a gente vai sair, daqui a pouco a gente vai ganhar. E precisa de um jogo para ganhar. Daqui a pouco vai ganhar, precisa de 2, 3, 4, 5. Quando você vê, o Fluminense precisou ganhar 4, 5 jogos para sair da zona de rebaixamento. O Grêmio caiu assim, o último rebaixamento do Grêmio. Por isso é muito complicado, por isso é muito difícil. Tudo isso só para dizer que não é só com o Botafogo. Isso acontece, aliás, longe de ser a situação do Botafogo. A normal é o que acontece com o Palmeiras, que ganha título num ano e continua disputando o título no outro. Exatamente. Deixa eu botar o Renan Pinheiro na conversa, porque o Bahia também entrou em campo ontem com uma equipe... Bom, família, tá aí, né? O Botafogo ontem venceu e convenceu e fez aquilo que deveria fazer, ganhar de goleada.
né? Um time de Série A, quando enfrenta um time de Série D, tem que ter pena, não. O respeito que o time de Série A tem que ter por um time pequeno é goleando eles. Pode ver que até na hora lá, né, do hino nacional, na hora da foto oficial, antes da partida, todos os jogadores do Capital, inclusive de bancos de reserva, foram lá tirar a foto, porque para eles aquilo ali já é um marco. Estão na terceira fase da Copa do Brasil, enfrentando o Botafogo no estádio lindíssimo do Newton Santos. Então, para eles aquilo ali, mesmo sabendo já lá no fundo da alma que ia perder o jogo, aquilo ali para eles é histórico, né? Um time de Série D, primeira vez enfrentando um Botafogo, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Então, para eles, aquilo ali é espetacular. E o espetacular foi o que o Botafogo fez. 4-0. Poderia ter sido um joguinho para ser 6. Né? Um 6-0. O Botafogo não levou um susto suficiente para levar um gol ali. Então, tipo assim, o goleiro do Capital fez defesas espetaculares. Bom, quero falar para vocês aqui também as notas. Vamos falar as notas do público lá no GE, tá? Que deram aí os jogadores do Botafogo. Então vamos lá, o Léo Link, 6.9, Matheus Ponte entrou no segundo tempo, 6.9. Esse Léo Link, ele ainda não me passa confiança, mas é aquilo, né? Falta de ritmo, quase não joga. Goleiro, então, reserva aqueles que menos jogam, né? Então acho que pode ser isso também. Daniel Barbosa ontem, 7.3. O Alexander Barbosa, uma preocupação pro Botafogo aí, já a gente fala sobre isso, 7.3. O David Ricardo, 7.0. O Alex Telles, falando em Alex Telles, né? Dia 30, tem gol de pênalti, tem gol do Alex Telles. 8.1. Cuiabano, 8.6, deu assistência para gol. Gregory, 8.7, a maior nota até esse momento. Alan teve chance de ser titular, mas acho que não aproveitou tanto assim a chance dele. Para ser um figurante ali, uma figura importante. Então recebeu uma nota 6.9 do público. O Patrick de Paula, que entrou no segundo tempo, 6.3. O Arthur, vamos falar de Arthur aqui já, que desencantou ontem, 7.5. Mastriano ainda não conseguiu marcar seu gol, 6.1, uma nota muito baixa. Igor Jesus entrou no segundo tempo, 8.2, marcando mais um gol aí pro Botafogo. Rian Cruz marcou também seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, 7.6. Jefinho, titular depois de 350 dias, 7.2, vamos falar de Jefinho também daqui a pouco, então fica até o final do vídeo. Savarino, mais uma preocupação para o Botafogo, 7.6. E o Renato Paiva, 7.5. Essas foram as notas dadas do público lá no GE. Vamos falar aqui rapidinho, então, sobre o Arthur. Vamos começar falando do Arthur aqui. O Arthur, né? Vamos fazer o seguinte, vamos falar do Jefinho, que já está aqui na cabeça para não esquecer. O Jefinho, que nem eu falei, depois de 353 dias, voltou a ser titular pelo Botafogo. Pouco aproveitado em 2024 e tem sido pouco aproveitado em 2025. Mas eu gostaria de ver ele como titular e vi isso ontem. Eu gostei quando eu vi ele titular. Ele teve 2 chances de marcar gol, chutou bem. O goleiro, que não foi do Capital, tirou os gols que ele poderia ter feito. Mas no final das contas, eu achei que ele jogou bem. Ele deu uns molezinhos algumas vezes, tentando fazer aquele drible rápido que ele tem. Só que aquilo fora de forma, assim, que eu falo de ritmo, né? Fora de ritmo de jogo, né? Então, assim, ele tentou e errou algumas vezes que ele tentou. O Paiva puxou a orelha dele dentro de campo lá, não era para ele fazer aquilo, não era para brincar. Mas é uma coisa que ele fazia com naturalidade, ele conseguia passar pelos seus adversários dessa forma. Ontem ele não estava conseguindo passar, mas eu acho que ele jogou bem, eu acho que ele merece mais chances como titular aí, mais chances para ele poder ficar de olho mais nele para desenvolver aquele ritmo de jogo, tem que jogar para poder conseguir aumentar essas jogadas que ele fazia com tanta facilidade. Eu acho que ele tem chance de voltar a fazer isso de novo, tá? Savarino e Barbosa, né? Savarino e Barbosa saíram machucados os dois ontem, não temos informações completas, pelo menos até esse momento que eu estou gravando, sobre os dois. Savarino ficou pouco tempo e o Barbosa, né, jogou mais tempo e depois tomou um pisão. Eu acho que o Barbosa é uma coisa mais tranquila, porque foi um pisão no pé ali, um gelinho e tal. Acho que até sábado contra o Bahia o Botafogo está recuperando ele. Savarino aqui, jogou apenas 15 minutos, sentiu, saiu, foi direto pro vestiário, nem ficou ali. E aí a gente tem que esperar uma nota oficial do Botafogo para poder saber o que aconteceu. Zuena, mas por que colocou Savarino, Barbosa, não foi com o time todo reserva? Bom, se vai com o time todo reserva e empata o jogo, todo mundo ia reclamar do Paiva, que foi com o time todo reserva. Então ele botou um time reserva, bem diferentão no primeiro tempo, estava vencendo por 1-0, mas achava que era pouco, queria mais. Aí no segundo tempo ele começou a mexer no time, colocando o Jesus, o Savarino, para dar uma mexida ali, né, conseguir mais gols.
E foi o que aconteceu, só que infelizmente aconteceu com 15 minutos. Ele saiu machucado. Acontece, ele poderia ser machucado no treino. Então a vida de jogador é essa. E acontece. Ontem também tivemos aí bandeirões com o rosto de Luiz Henrique e Almada, a torcida do Botafogo ontem, em homenagem aos dois jogadores que foram os principais jogadores dos títulos Libertadores e Brasileirão. Copa do Brasil. Eu estou profetizando aqui no final do ano, o Botafogo campeão da Copa do Brasil também. Fizeram 2 bandeirões com o rosto dele e tal. Eu acho que o Savarino também merecia uma homenagem dessas, tá? Eu acho que o Savarino foi muito importante em 2024, tanto quanto o Luiz Henrique e Almada. Talvez até mais do que o Almada, né? Eu acho que talvez até mais do que o Almada. Eu acho que o Savarino merecia, principalmente por estar no clube ainda. Os outros dois já saíram. Eu acho que ele merecia uma homenagem também, nem que seja num bandeirão, uma pintura na parede, enfim. É a minha opinião, não sei a opinião de vocês, tá? Tu quer ver como é que é de pertinho esse troféu aí do Mundial de Clubes que vai acontecer no meio do ano? O Botafogo vai deixar exposta lá no General Severiano. Você pode ir lá, tem que comprar ingresso. Eu acho que é a entrada gratuita, mas você tem que retirar o ingresso, tá? Então entra aí no site do Botafogo para procurar saber como é que é. Então o Botafogo vai deixar o troféu da Copa do Mundo de Clubes lá em General Severiano, tá bom, galera? Então, se você quer ver de pertinho, dificilmente o Botafogo vai conseguir ganhar ele. Mas vamos tentar, vamos lutar, né? Vamos ver o que acontece. E aquela comemoração do Alex Telles ontem, né? Ele sentou ali, né? Meditou e tal. Aí ele falou que aquilo ali foi apenas para mostrar que o jogador ele precisa estar bem. Mente e corpo. Então foi só isso. Não foi imitando ninguém. Foi só para mostrar que ele tá tranquilo com ele mesmo. Vamos falar do Arthur? Rapaz, ontem eu falei aqui que o Arthur deveria ser titular, né? Eu falei, eu não vou buscar esse vídeo de ontem, não, se você quiser, você olha no vídeo de ontem. Eu falei, eu acho que o Arthur deveria ser titular porque ele precisa marcar gols. E se ele não conseguir marcar gol contra o Capital, aí esquece, não marca mais, né? E foi o que aconteceu. Foi quantos jogos que ele teve pelo Botafogo? 12 jogos com a camisa do Botafogo, não tinha marcado nenhum gol. Então ontem, graças a Deus, o Cuiabano cruzou ele de cabeça, fez o gol, fez aquela famosa comemoração de mortal pra trás, tal, não sei o que, depois se ajoelhou, quase chorou, e ele falou também, tava passando por um problema familiar, o tio dele tá doente, não disse o que se trata a doença do tio, mas falou que estava internado, e mandou aquela comemoração de Chozica, né, e foi um Chozica, precisava. Então o que eu falei, bota o cara titular, porque assim, ele não faz jogadas, ele não tem feito jogos espetaculares, mas também não tem feito jogos ruins. Ele oscila um pouquinho, perde muitos gols. Mas eu falei, às vezes o cara precisa fazer um gol para poder se soltar, para sair. E assim eu espero que agora ele possa vir marcar bastante gols aí com a camisa do Botafogo, tá, galera? Mais uma informação aqui rapidinho para vocês. Cadê aqui, ó? O Louco Abreu. Lembra do Louco Abreu? Lógico, camisa 13. Ele vai ser o técnico agora lá do Tijuana, do México, tá? O ex-atacante do Botafogo será comandante da equipe que é, localizada lá na fronteira com os Estados Unidos. Então, o Louco Abreu, técnico aí do Tijuana. Eu lembro que tinha muitos torcedores do Botafogo um tempo atrás aí que pediu o Louco Abreu como técnico do Botafogo. Traz o Louco Abreu, pô, aí o cara vai botar os caras lá pra jogar, vai dar esporro nos caras, não sei o que, sei que lá. Enfim, vamos desejar boa sorte aí pro Louco Abreu. Bom, galera, então é isso. Informações do Botafogo aqui rapidinho pra vocês, tá? Nosso Fogão venceu bem, agora enfrenta o Bahia sábado, 9 horas da noite. Lá na Bahia, o Botafogo tem 2 jogos fora de casa agora. E depois, na terça-feira, enfrenta o Carabobo na Libertadores. Não tem outro resultado a não ser a vitória do Botafogo aí, porque para se manter vivo. Senão o negócio começa a complicar. O Carabobo tem que ganhar. Não tem jeito. Não tem outra possibilidade. Tem que ganhar. Tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem. Fiquem com Deus. Qualquer informação importante eu volto, tá? Fui!